Olá, eu sou Mônica Bernardi, este é o Encontro com o Legislativo, o programa onde você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por aqui, toda semana temos um encontro marcado com os vereadores da cidade de Viçosa e a sua participação é muito importante. Basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Participe com a gente. E no último programa do ano de 2022, o nosso bate-papo, o nosso encontro é com o vereador Daniel Cabral. Vereador, estamos juntos no último programa do ano. Exatamente. Mônica, dizer mais uma vez com uma satisfação imensa estar aqui no seu programa. Adoro estar aqui conversando com você em relação aos bastidores, o cenário político da cidade de Viçosa e cumprimentar principalmente o povo aí de casa que está nos assistindo. Vereador, vivemos então as eleições da mesa diretora. No último programa, tivemos a chance de conversar com o atual presidente e com o presidente eleito, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, já ali dando bastidores. Nós assistimos praticamente uma semana antes o jornal Vir trazendo o nome do vereador Daniel como um possível candidato à presidência da Câmara. E a gente viu que o vereador não colocou o nome ali no momento da votação. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso tudo e mais essa experiência vinda aí, inclusive, de eleições estaduais, enfim. Vamos lá, vamos... Perfeito. O processo de escolha da mesa diretora, ela sempre acontece ali nos últimos minutos, né? Inclusive a gente viu isso, vivenciou isso, onde na última semana que de fato foi definido quem seria o presidente da casa, enfim, a mesa como um todo. Eu sempre coloquei, na verdade, o meu nome à disposição, ainda que não tenha vindo publicamente dizer sobre, porque eu acho que para dar o tom dessa conversa, para você que está nos assistindo aí de casa, uma coisa bem de bastidores assim do que aconteceu. E nós adoramos bastidores. Exatamente, né? A gente tem o poder legislativo e a gente tem o poder executivo. A gente espera que o poder executivo ele não vai interferir no poder legislativo. Em tese, deveriam e são poderes independentes. Mas isso ficou muito público, o prefeito Raimundo disse isso para todas as pessoas, inclusive para vários vereadores. Ele disse o seguinte, olha, de todos os vereadores, todos podem ser presidente da Casa Legislativa, exceto Daniel Cabral. Daniel Cabral não pode ser presidente da Casa Legislativa. Então foi nesse tom que nós fomos para a mesa diretora. Isso diz muita coisa para mim, né? Quando a gente pega um prefeito, um chefe de executivo dizendo que ele tem medo de que eu assuma essa cadeira, né, enquanto presidente da Câmara Municipal de Viçosa, é porque ele sabe que eu vou cobrá-lo. É porque ele sabe que eu não vou passar a mão nos erros que ele vem cometendo atualmente na cidade, né? Mas isso não quer dizer que você seria parcial. Só para a gente entender, porque tem uma diferença. Enquanto presidente da Câmara, você poderia dificultar a vida do executivo, mas se você não fosse pensar no bem comum, no bem de Viçosa. Quer dizer, uma coisa é o prefeito não querer determinado presidente da Câmara ou determinado vereador, outra coisa é o vereador que vai para ali para um embate o tempo todo. Esse seria o pensamento do Daniel? Vou dificultar a vida ou vou ser justo? De forma alguma, é ser justo, é ser correto naquilo que tem que ser correto. Eu disse isso claramente, inclusive, né? De ser uma Câmara imparcial. Em que sentido? Em você olhar para o povo de Viçosa. Né? E quando a gente está falando dessa crítica em relação ao executivo, e eu venho fazendo esse papel ao longo desses 2 anos, é porque eu fui eleito para isso. E hoje, se nós pegarmos e olharmos para Viçosa, nós temos uma gestão municipal fracassada. Uma gestão municipal que não está conseguindo entregar o básico aos seus cidadãos.
Se nós olharmos para a cidade de Viçosa, se nós andarmos pelas nossas ruas, está faltando o básico, não está tendo limpeza, as nossas faixas, as nossas vias não estão pintadas. Então, ou seja, nós temos uma gestão falha, né? Onde E com o período de chuvas a gente viu e está vendo o caos. Exatamente. E é importante salientar o seguinte, o que está em jogo? O que está em jogo nesse cenário todo? A reeleição do próprio Raimundo para prefeito. Por quê? Qual que era o medo, a angústia de eu assumir? Não é porque eu iria prejudicar o executivo. Quem me acompanhou ao longo dos 2 anos sabe que eu não tenho medo de falar o que eu penso em relação ao que está errado. Exatamente, se for prefeito A, B ou C, se estiver errado, eu vou criticar. Eu vou dizer. Só que se nós temos uma atual gestão que está fracassando, que não está conseguindo entregar o básico aos cidadãos e já pensa em reeleição, uma Câmara fortalecida, independente, que vai criticá-lo e vai justamente cobrar e mostrar, inclusive, para a população que está sendo feito de errado, vai dificultar esse processo de reeleição. E não é uma coisa que eu estou dizendo, né? O próprio prefeito Raimundo foi nas rádios de Viçosa e disse abertamente que vai tentar essa reeleição. E eu vou ser muito sincero com você, Mônica, isso me deixa muito triste, porque desde quando eu coloquei o meu nome para ser vereador dessa cidade, desde criança eu busquei estudar, me preparar, me qualificar, inclusive essa semana me tornei mestre pela Universidade Federal de Viçosa. Já fica aqui os nossos parabéns, porque afinal de contas, uma mega conquista, né? Com certeza, e de uma universidade tão importante igual a Universidade Federal de Viçosa, e na área de administração pública, eu sempre me propus a estudar, a ser referência nessa área para que as pessoas pudessem confiar em mim e dizer, olha, de gestão pública eu entendo. Então, inclusive, a gestão Raimundo é tudo aquilo que eu não acredito, mas isso me deixa muito chateado, porque quando eu olho para o nosso povo, quando eu olho para a cidade de Viçosa, Viçosa está em declínio. Eu venho falando isso ao longo de 2 anos. Viçosa precisa de lideranças. Viçosa hoje tem demandas de obras muito importantes que requerem um prefeito que saiba articular politicamente, que vá, por exemplo, a um novo governo que vai ser eleito, que foi eleito, que vai tomar posse agora dia 1º de janeiro. Reempossado? Exatamente, para que a gente consiga recursos. O que o município caminhou enquanto desenvolvimento? O que Viçosa cresceu para onde? De que forma? A gente não vê isso. Quando você chegou há 2 anos, você não se colocou enquanto oposição. Eu acho que o mandato estava, inclusive, aberto, esperando o que viria. E o que a gente percebe é que você não se tornou oposição, mas que há uma insatisfação, não só da parte do vereador Daniel, como de outros ali. A gente tem assistido à reunião da Câmara, um desabafo permanente com relação à ausência do Poder Executivo, né? E aí? E agora? E aí, assim, o Daniel não veio o presidente, mas veio o vice-presidente junto ali com o Rafael, né? E agora? Eu acho que eu vou recapitular o que eu disse no meu primeiro discurso para a cidade de Viçosa, no dia da minha posse. Eu acredito que o desenvolvimento é fruto de instituições sólidas construídas na base do diálogo. Essa é a minha forma de fazer política. Sempre disse, olha, Daniel está no PCdoB, Daniel está no partido de esquerda, ele é de esquerda, ele vai ser radical. Tinha essa visão. O que eu mostrei para Viçosa é, não, eu sou do diálogo. Eu sou uma pessoa que vai olhar todos os lados e vai tentar construir algo que é bom para a cidade de Viçosa. Estou aberto. Nos 2 anos da minha atuação na Câmara, vocês viram eu apoiando inúmeros projetos de vários lados. Eu nunca tive um lado. Eu tive o lado do povo de Viçosa. Estou, inclusive, do lado da cidade, preocupado com o desenvolvimento de Viçosa. Eu nunca coloquei a oposição, eu nem gosto dessa palavra, porque às vezes as pessoas associam muito a oposição. Ah, eu não gosto da gestão. Não, não é sobre gostar da gestão. É sobre papéis. Inclusive, eu deixo muito claro isso pro Raimundo. É meu papel cobrar. E, cara, desculpa, mas sua gestão tá muito ruim. Desculpa, você foi eleito em 2 anos, você não apareceu na cidade. Onde você estava na pandemia, por exemplo? E se fosse o contrário? Teria o apoio do vereador Daniel? É disso que a gente está falando? Se fosse uma gestão ali que estivesse surpreendendo,
Teria o apoio? Com certeza teria o apoio, inclusive, por exemplo, em relação aos poucos acertos que nós temos hoje em relação à administração, é a Secretaria Municipal de Educação, que vem fazendo um trabalho que antes nunca foi feito na cidade de Viçosa. Diferenciado. Eu sempre digo isso, vocês pegarem, eu nunca fiz uma crítica em relação à Secretaria de Educação, a secretária Marli. Então eu acho que não se trata disso, se trata de realmente o básico não estar sendo entregue, e aí eu tenho que cumprir o meu papel. Nós vamos fazer um breve intervalo, muito rapidinho, para a gente poder conversar, então, da questão da vice-presidência, enfim. Não sai daí, não. É rapidinho. Estamos de volta. O encontro hoje é com o vereador Daniel Cabral, eleito vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Viçosa para o próximo biênio. Vamos lá. Quem é agora o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Daniel, que permanece, pelo que a gente viu esta semana, no seu pronunciamento, na sua fala na reunião de terça, presidente de uma das comissões ou da comissão mais importante da Câmara, da CCJ, a comissão que avalia todos os projetos que chegam na casa. Então fica aí, quem é agora o vice-presidente da Câmara? Perfeito, Mônica. Daniel Cabral, vice-presidente da Câmara, agora significa 100% de oposição à gestão Raimundo. E quando eu estou falando de oposição, não é oposição por oposição. Quando eu olho para a cidade de Viçosa, eu tenho batido nessa tecla, eu olho todos os problemas que o nosso povo está passando, eu não posso ser conivente com o que está acontecendo. O nosso povo está sofrendo, Viçosa está em declínio, não cresce, está parada no tempo e o básico não está sendo entregue. Para piorar, inclusive, nós estamos vendo aí o período de chuva. Isso só mostra o quanto a nossa cidade está carente de uma gestão competente e capaz de realmente guiá-la para avançar, para melhorar, para que a gente possa aí conseguir contornar problemas muito básicos. Eu venho durante 2 anos cobrando, eu venho durante 2 anos alertando e nada foi feito. A gente procurou por diversas vezes o prefeito, nós chamamos ele na Câmara Municipal de Viçosa e ele não apareceu. Então é muito importante que agora, mais do que nunca, nos 2 próximos anos, a gente vai precisar, inclusive, ser mais pulso firme em relação à gestão para que ela consiga entregar o mínimo para a cidade. E mais do que isso, nós precisamos trabalhar, e aí vou junto com o Rafael fortalecer o poder legislativo, ajudá-lo nessa missão, mas o poder legislativo ele precisa ser, acima de tudo, independente. Nós estamos falando de um vice-presidente atuante e ainda que o presidente não seja declaradamente ou, enfim, uma oposição, e você acabou de dizer isso, ainda assim nós vamos ter um vice-presidente que vai se posicionar. Porque eu acho que a política cada vez mais, ou a população espera, que o político se posicione em determinado lado. Você acredita que terá pares nessas cobranças, nessa acentuação de uma possível oposição mais acentuada? Porque a gente viu uma eleição que dividiu a Câmara. Nós vimos 8 votos a 7 votos. Então a gente percebe que a Câmara hoje está dividida. E talvez dividida também nessa questão do Executivo Municipal. Como é que você vê essa configuração? O vice-presidente ganha força? Eu acredito que sim, mais do que isso, eu acho que os meus colegas vereadores, eu digo os 14, precisam colocar a mão na consciência e pensar em relação a como está a cidade, né? Não dá mais para aceitar a gestão Raimundo da forma como está. Então é nesse ponto que nós vamos trabalhar. Quando eu falo de ser vice-presidente atuante e trabalhar pela independência da Câmara, é justamente para zelar pela imagem do Poder Legislativo. Se hoje, inclusive, com muita razão, nós temos visto aí muitas pessoas questionando a atuação dos vereadores, questionando a atuação da Câmara Municipal de Viçosa, e muito se dá em relação à falta de planejamento e de execução do Executivo. Porque ao longo dos 2 anos, a Câmara Municipal de Viçosa, de forma
muito ativa, cobrou do executivo. Só que, infelizmente, se nós temos um executivo ineficiente que não entrega, isso acaba recaindo sobre nós. É um reflexo. É um reflexo. Então, os 14 vereadores, né, incluindo a minha pessoa, no caso 15, precisa ter isso. Se de fato eles foram eleitos para representar o povo, não foram eleitos para representar a gestão Raimundo. Foram eleitos para atender às demandas da população. E cada uma daquelas pessoas ali, dos vereadores que estão ali, hoje representam um determinado segmento, uma determinada agenda. E eu posso dizer com muita tranquilidade que todas elas praticamente não estão sendo atendidas hoje no município de Viçosa. Então é essa questão da atuação que nós vamos trabalhar. Nós temos projetos importantes a serem votados, né? A gente quer continuar a dar seguimento em relação ao plano diretor, assim como eu também faço parte da Comissão de Lei de Uso e Ocupação do Solo, que em fevereiro... Está diretamente ligada aí ao é mais plano importante, diretor. inclusive, ainda do que o plano diretor, porque é na Lei de Uso e Ocupação do Solo que nós vamos delimitar as diretrizes, né? De como vão ser as construções da cidade, em quais lugares elas podem acontecer ou não, enfim. E a gente sabe que bem polêmico, Bem tudo polêmico, muito polêmico, requer né? inclusive uma articulação com todos os setores da cidade. E é isso que eu me proponho. O que Viçosa está vendo de um jovem de 25 anos é uma nova forma de fazer política nessa cidade. É uma nova forma de articular, de conversar, de buscar parceiros, de modernizar a gestão pública de Viçosa. Esse é o Daniel Cabral, na vice-presidência. Eu dedico 100% da minha vida a essa trajetória, a uma trajetória de mudar a vida das pessoas. Isso é legal, porque hoje eu tenho acesso a muitas pessoas que vêm fazendo gestões públicas em várias prefeituras municipais de forma muito eficiente. A gente quer trazer isso para Viçosa. Viçosa merece mais. Mônica, nós temos uma das melhores universidades federais do país aqui em Viçosa. Muito pouco explorada, né? Muito pouco explorada. E quando a gente olha para a cidade, é absurdo ver como Viçosa é gerenciada. Então eu sempre digo isso, acho que todas as vezes que eu vim no seu programa, eu digo essa frase, né? O maior problema de Viçosa são as suas lideranças. Viçosa merece mais. E é isso que a gente está propondo. Então, nos próximos 2 anos, espere um Daniel muito mais atuante ainda, mais pulso firme, porque com todo esse processo ao longo dos 2 anos, eu ganhei muito mais conhecimento, maturidade, de entender a lógica da cidade, de entender até mesmo os atores políticos, de ver os interesses de cada segmento e poder, a partir deles, tirar o melhor para que a gente, de forma coletiva, né, a gente consiga aí promover o crescimento e desenvolvimento de Viçosa. A gente percebe que o recado está claro. E aí você efetivamente, até para quem nos ouve, nos assiste, poder entender. Você, na terça-feira, enquanto presidente da comissão da CCJ, já deu recado efetivo com relação até à chegada dos projetos na casa em 2023 e vou além. A gente está vendo agora uma mudança de cenário de cobranças. Por exemplo, além dessa inquietação da chegada dos projetos de última hora para avaliação e que já é algo recorrente, que há anos os vereadores cobram na casa, não nesta gestão, a gente está vendo uma inquietação, por exemplo, com uma legislatura que buscou quase 30 milhões de emendas parlamentares em 2 anos e que quer saber, cadê? Cadê a aplicabilidade disso? Onde que estão sendo aplicados devidamente? Cadê? Então, a gente está vendo uma mudança nesse cenário. O Daniel também vai nessa linha, o presidente da comissão da CCJ, enfim, por que é tão importante esse rigor na chegada, por exemplo, dos projetos, da efetivação das emendas? O que a gente precisa colocar? Por que a mudança do tom, não só da minha pessoa, mas como de vários vereadores ali na Câmara Municipal de Viçosa? A gente está caminhando para 2 anos de gestão. 2 anos de gestão, de uma gestão que já foi prefeito, né? O Raimundo já foi prefeito antes. Acho que é importante salientar. E durante esses 2 anos, a gente vê o argumento de que, porque estão organizando a casa, porque deixaram isso, deixaram aquilo, acabou, desculpa. É um ultimato que a gente está dando. A gente não viu nenhum cenário de avanço, nenhum cenário de melhora, nenhum cenário de organização.
Os erros que foram cometidos ano passado foram cometidos nesse. E a gente vê que vai ser cometido novamente ano que vem. Por quê? Votaram o orçamento, foi chamado lá todos os secretários, por exemplo, para prestar contas. A maioria não foi. Chega a ser, é difícil até achar palavras para um cenário como esse. Secretários da gestão de pastas importantes que não fazem questão de trazer um planejamento, de apresentar um planejamento para a sociedade. E está virando uma bagunça, porque chegam projetos, eles não se programam, chegam projetos para serem votados talvez no mesmo dia, com pedidos de urgência, isso acabou. Projetos importantes. E tem que ter essa autonomia, entender que o vereador requer tempo ali, né? O parlamentar requer tempo para ler, entender, porque são projetos que impactam a vida das pessoas. Então, o que acontece? Enquanto presidente da CCJ, eu tenho essa prerrogativa, eu coloco o projeto na pauta. Então, ou seja, para que o projeto caminhe dentro da Casa Legislativa até chegar no plenário, antes de tudo ele precisa passar pela CCJ. Então, nós não vamos colocar mais projetos... Mesmo com pedido de urgência. Mesmo com pedidos de urgência. Isso é uma forma de... Não é por mim, sabe, Mônica? Não é porque eu estou de pirraça com o Executivo. Não. Eu estou, inclusive, sendo guardião do regimento interno, que pede 10 dias. Entendeu? A não ser, claro, com pedidos de urgência, mas até pedidos de urgência não pode chegar numa terça-feira à tarde e a gente basicamente burla todo o processo interno da Câmara. E nós estamos falando, por exemplo, porque a Câmara vai entrar de recesso. Eu acho que é legal a gente dizer para as pessoas que na próxima terça, 6 da tarde, vamos estar na Câmara, numa reunião extraordinária, para discutir algo importantíssimo, que é o orçamento 2023. Enfim, a gente vê também que não deu para limpar a pauta na reunião ordinária. Exatamente, porque chega no final do ano, bate aquele desespero de todos os secretários de projetos importantes que precisam serem votados para o ano que vem, e aí aquela quantidade de ligações, por favor, preciso, é urgente, mas poxa, não teve tempo de se programar? E tem que ser este ano. Também para que as pessoas possam entender. A gente não pode avançar o ano com o orçamento 2023 na gaveta. E a gente toma todo esse cuidado lá desde sempre para que a gente possa entregar o melhor para a comunidade de Viçosa, mas também para ajudar o Executivo. É isso que a gente salienta sempre, nós sempre fomos parceiros. Por quê? Já viu aquele ditado? Quem avisa amigo é? É isso que a gente vem tentando fazer com o Raimundo, alertando. Mas, às vezes, a questão, né, se fala tanto de humildade, mas às vezes a arrogância é maior. E aí, isso que precisa ser dito também, porque eu acho que a gente tem que ser humilde. Quando a gente fala tanto em humildade, é reconhecer os nossos erros. É o primeiro passo da humildade. E a gente vê uma gestão que está replicando aí o tempo todo os seus próprios erros. E agora, querendo ou não, um olhar muito ali clínico para as eleições de 2024. Quer dizer, a gente já não tem mais 2 anos, agora a gente já tem 1 ano e meio, porque em outubro de 2024 temos eleições municipais. Bom, chegando ao fim, vamos falar de final de ano. Imagino que você queira deixar aí uma mensagem otimista para os nossos Eu quero deixar 2 ouvintes. mensagens, posso? Claro, fica à vontade. Eu vou deixar uma mensagem para o prefeito de Viçosa e vou deixar uma mensagem para os cidadãos de Viçosa. O programa é seu. Ao prefeito de Viçosa, eu quero dizer o seguinte, olha, acabou o tempo para você dizer que precisa organizar a casa. Está na hora de trabalhar. Viçosa merece e precisa de um líder, de um chefe de executivo. Então a gente vai ser mais pulso firme em relação à sua gestão, uma vez que você não está conseguindo entregar o básico para o seu povo. Principalmente para aqueles que hoje mais precisam, que é o povo da periferia da cidade, que inclusive são os seus eleitores, e está sofrendo, Raimundo. A gente vem cobrando isso ao longo desses 2 anos e nada foi feito. Os mesmos erros que vocês cometeram no ano passado, vocês cometeram esse ano e aparentemente vão cometer no ano que vem também. Então acabou. Aqui eu vou seguir lutando, enquanto o meu papel de vereador, que é fiscalizar o executivo, para que a gente possa entregar o melhor para o nosso povo. E ao povo de Viçosa, eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo. Foi um ano muito difícil,
Um ano atrás, a gente ainda estava lidando com o cenário crítico da pandemia. Nós vencemos isso, nosso povo segue aí imunizado. É importante dizer, deixar essa mensagem. Não deixe, inclusive, de tomar as doses de reforço. A gente ainda segue cobrando o processo da vacina para que vocês constantemente possam se vacinar. E agora, nós estamos vivendo uma fase de reconstrução. E é importante que você, cidadão viçosense, participe junto desse processo com a gente. Que vocês cobrem, fiscalizem e analisem de fato quem está fazendo por Viçosa. Porque eu quero sempre bater nessa tecla. Pessoal, com boa gestão, com pessoas realmente capacitadas, interessadas em atender o interesse de vocês, a gente pode fazer de Viçosa uma das melhores cidades de Minas Gerais. E é juntos que nós vamos construir uma Viçosa cada vez mais desenvolvida, cada vez mais com oportunidade para a nossa juventude e para, com certeza, para todos os públicos. Então é isso, Mônica, eu quero te agradecer por essa parceria ao longo de todo esse ano, a TV Viçosa, e dizer que no ano que vem a gente segue firme e forte com muitas mais novidades, com muito mais projetos, porque a gente está aqui sempre para trabalhar cada vez mais. Se Deus quiser. Vamos juntos. Enquanto equipe, a gente deseja muito boa sorte ao vice-presidente, ao presidente da CCJ e vamos seguir aí, tem muita coisa boa para acontecer. Com certeza. Nós vamos ficando por aqui no último programa do ano de 2022. Lembrando que o nosso encontro fica marcado toda quinta, às 6 da tarde, pela TV Viçosa, e às sexta você confere o programa na íntegra, às 10h30 da manhã, pela 100,7 FM. Eu vou estar por aqui esperando você até 2023. Até lá, um abraço.